eu ver se vai aparecer. A gravação foi iniciada. Então, uma boa noite a todas e todos. A gente está aqui com a professora Beth. Ela iniciou ontem o curso sobre Shakespeare. A ideia é fazer essa união, né, entre a parte literária com a parte teatral da Nasael. E assim a gente também pretende também desenvolver essa leitura, né, com vocês, né, não só falar abstratamente do Shakespeare, mas justamente fazer a leitura, passar um pouco por elas. Lógico que a gente vai conversar um pouco aqui, mas a experiência de pegar o texto mesmo e ler é muito interessante. Então, na medida do possível, né, façam aí as leituras para não só acompanhar, às vezes, melhor a aula, mas também porque é bem enriquecedora e às vezes a gente descobre algumas coisas na obra original, porque como já virou filme, série, não sei o quê. Aí quando a gente vai lá no Shakespeare mesmo, né? Aí a gente vê que não foi bem o que ele colocou lá, né? É difícil falar em original, né? Porque até o Shakespeare retrabalhou histórias que também já circulavam, então... Mas vamos dizer assim, a versão de Shakespeare, né? Vamos colocar desse ponto. Então, com vocês, a Beth, e vou acompanhando aqui o chat, as dúvidas que surgirem, e estamos juntos, gente. Vamos para uma noite shakespeariana, não estamos no Globo, né? Mas estamos aqui no Teams, tá bom? É isso. Muito bem, boa noite a todos e todas, boa noite, Guilherme. Ontem nós fizemos uma introdução à obra do Shakespeare, à vida do Shakespeare, e especialmente ao teatro elisabetano, e as inovações que esse palco elisabetano trouxe para a dramaturgia do Shakespeare, né? E também como Shakespeare colabora com esse teatro. E hoje a gente vai, então, iniciar a leitura da primeira peça selecionada por nós, que é Hamlet. É certeza que todo mundo sabe do que se trata, né? Porque é clássico dos clássicos da literatura universal. Não precisa ter lido, não precisa ter assistido nenhum filme, nenhuma peça, ter lido nenhuma adaptação. É bem provável que todo terráqueo alfabetizado, que tenha frequentado algum nível escolar, que tenha assistido televisão em algum momento, saiba do que a gente está falando quando está falando de Hamlet, não é? Então, eu queria começar perguntando se alguém poderia contar para a gente aqui o sumário da peça. Eu posso. Posso? Pode sim. Quem... Fernanda, né, que falou primeiro? Não sei. Vai lá, Fernanda. Aí a outra pessoa que falou que eu não consegui ver o nome, ajuda, né? A gente vai se ajudando. Tá bom, fui eu, não pode deixar a colega falar, não tem problema nenhum. Bom, então, o Hamlet conta a história do Hamlet, né, que é o teu pai, Hamlet, e o filho. E o filho, ele, após a morte do pai, se torna um pouco atormentado com a ideia da mãe ter casado com o tio, que é o tio Cláudio, né? E depois da aparição do fantasma do espectro do pai para alguns soldados, ele começa a pensar que o pai foi assassinado pelo tio. E ele fica assim com um desejo de justiça pela memória do pai e culpa a mãe por ela ter traído a memória do pai, que era um grande rei, um grande herói para o filho. E essa é a ideia da peça. E aí existe uma coisa muito interessante, que é o teatro dentro do teatro, que o Hamlet ele dá um jeito de
contratar um grupo, né, de teatro, aqueles itinerantes, para representar, e ele orienta. Então, o Hamlet tem momentos de extrema lucidez, assim, de tipo um jogo de xadrez que ele faz para desmascarar o crime, e ao mesmo tempo de grande angústia, de tormento, de questionamento. E até tem a Ofélia, né, que é a namorada dele, que é filha do Polônio, que para mim a melhor personagem é o Polônio, que é o pai da Ofélia, que é tipo um padrinho dele, que viu ele crescer. Então ele fala, ai, meu filho, se acalme, está muito nervoso. E ele não quer saber, né? E aí ele confronta a Ofélia, que também que ama ele, ela fica muito triste por ele romper com ela, porque agora ele tem essa ideia fixa, né, de resgatar a memória do pai. E aí tem os amigos, então alguns amigos ficam contra ele, outros ajudam, né? Então o Horácio, que é o melhor amigo dele, que vai ser tipo o alter ego do Shakespeare, né? Talvez, que ele mostra, né, o final, né? Que o final é muito trágico. Então todo mundo morre, tragédia. E o Horácio sobrevive, né? Ele é a memória que vai colocar as cartas na mesa, né? Porque tem Você também fez spoiler do Shakespeare. intrigas políticas também, né? Tá a guerra lá, não sei, com a Noruega, com a Dinamarca. Gente, é uma coisa de louco essa festa. É um jogo de xadrez mesmo. Até eu quero pedir licença para fazer o meu trocadilho, que é Shakespeare. Shakespeare. O Shakespeare, ele faz tão genialmente, né? Cada personagem, assim, que é uma coisa. Mas é isso, se a colega quiser acrescentar, eu não lembro mais nada. Não, aí eu acredito que você deu muitos detalhes legais também. Eu sei que vai se encaminhando para o final da peça, né? E, assim, mais para a parte do desfecho, a gente tem um enlouquecimento da Ofélia, né? Que fica confusa com toda essa mudança do Hamlet, né? Ela não sabe de onde que vem, de onde que vai, e ela acaba se suicidando, embora isso não fique claro na peça, né? É deixado meio que entre linhas que ela se afogou. Mas quando eles estão conversando sobre o enterro dela, né, em território sagrado, os que estão enterrando, eles falam, né, que ela só vai ser enterrada lá porque ela é membro da aristocracia, né? Então acho que isso meio que dá a entender que foi um suicídio, né? E aí, se encaminhando para o final da peça, o irmão da Ofélia, o Laertes, chega para confrontar, né, porque o pai dele foi assassinado e a irmã enlouqueceu também, né, e ele acaba tendo a notícia do enlouquecimento e do suicídio, né, da Ofélia, e quando ele confronta, né, o rei, o rei põe a culpa no Hamlet, né, fala que foi o Hamlet que enlouqueceu, né, e que está causando toda essa problemática, e eles meio que entram num conluio para que o Hamlet seja assassinado durante um duelo com o Laertes, né, o irmão. Me corrijam, por favor, se eu estiver errada, que eu li esse final de ontem para hoje muito rápido, então eu posso estar me enganando em alguma coisa, tá? E aí eles entram num conluio, e aí o Laerte fala que vai matar o Hamlet com uma faca, com uma espada envenenada, e eles entram, né, nesse duelo. O rei chama o Hamlet para um duelo, né, convida ele para que faça um duelo com o Laerte. O Hamlet, muito ironicamente, antes do duelo, pede desculpas para o Laerte, né, fala que não foi ele que matou, né, que causou toda essa confusão, ele, Hamlet, que foi o eu louco dele, que causou tudo isso, mas eu senti nessa parte meio com um tom irônico, né, embora fosse um pedido de desculpas formal, ele usou muito da ironia para fazer esse discurso, e ele entra nessa, né, briga com o Laerte, acaba sendo ferido com a faca envenenada e matando o oponente. Nessa cena, né, nesse meio termo, a rainha acaba bebendo uma bebida envenenada também e morre, né, durante a luta.
E desculpa se eu estou falhando nessa parte, mas eu acredito que após a morte do Laertes, o Hamlet mata o rei, né? Acaba assassinando o rei, né? Que matou o seu pai, pelo menos ele acredita que matou o seu pai, e morrem todos, né? E Hamlet acaba fazendo, né, o fechamento, matando, dando sequência à sua vingança, que é o tópico desde o início, e ele acaba nomeando o rei, né? O próximo rei, e morre também, né? Então acaba-se o ciclo da vingança com a última, né, o último ato dele como príncipe aí da Dinamarca, nomeando um sucessor que nada tem a ver, né, com o banho de sangue. Eu acho que é isso. Aí, se tiverem alguma coisa a acrescentar ou corrigir, por favor. Muito bem. Eu acho que a Juliana quer acrescentar algo. Então, na verdade, estão me ouvindo? Na verdade, Sim. assim, não da obra original, mas assim, eu me lembrei, aí eu queria compartilhar com os colegas, porque, de repente, para quem trabalha com a El, essa adaptação infantil pode ser bem interessante, assim, alguns anos atrás eu assisti, chamava-se O Príncipe da Dinamarca, com a companhia Vagalume Tum Tum, não sei se vocês conhecem, e eles costumam se apresentar com um nariz de palhaço e tá, gente, era muito engraçado, porque cada um que ia morrendo, ou se morria de uma uma espada, né? Saía um lencinho vermelho para mostrar o sangue, assim, para a criança não ter. E cada um que ia morrendo ia despindo a roupa, tinha uma roupa grudada no corpo que era de esqueletinho, né? Inclusive, na hora do ser ou não ser, eis a questão, a caveirinha também tinha um narizinho de palhaço, assim, então, quer dizer, morre todo mundo, né, na peça, mas, assim, bem leve, bem bonitinho para criança mesmo, mas era só isso, só uma dica, de repente, se alguém for trabalhar Hamlet com a criançada. Legal, Juliana, valeu. Mais alguém quer colaborar com algum aspecto? A primeira pessoa que falou foi a Fernanda e a segunda, você viu o nome, Guilherme? Eu não consegui. Samantha. Samantha. A Fernanda e a Samantha fizeram um sumário muito completo da peça, né? Alguém quer acrescentar algo? Olha, tem algumas coisas da fala delas que a gente vai parar com um pouco mais de atenção para comentar. O primeiro é a questão da peça de vingança, né? E a Mizanabime, que também a Fernanda citou, né? A peça dentro da peça. A gente vai aproveitar e falar um pouquinho desse conceito de Mizanabime. E a questão da loucura, não é? Essa presença da loucura, tanto no Hamlet quanto na Ofélia. A ironia, né, também que foi levantada aqui, é uma peça com muita ironia. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando das opções estéticas, né, do estilo que o Hamlet foi... Desculpa, eu faço toda hora essa troca, que o Shakespeare foi fazendo, né? Dizem, inclusive, que tem muito de Shakespeare no Hamlet, né? Ou de Hamlet no Shakespeare, não sei. Mas que teria aí uma espécie de alter ego. O Shakespeare sempre se mostrou muito com muita empatia com esse personagem. Mas, enfim, a minha intenção aqui é chamar a atenção para as opções estéticas, para as opções formais do Shakespeare para essa peça, né? Mesmo porque a gente não vai aqui investir tempo no enredo, porque é um enredo conhecidíssimo, né? A Fernanda e Samantha já aqui contaram o que acontece na peça. Acho que não foi novidade para a maioria, né? Gostei de ver a Samantha falar que leu de ontem para hoje, maravilha, né? Porque fica bem fresco da gente comentar. Mas a gente vai se atentar às formas, né? Desse texto. Então, eu começo dizendo, falando um pouco das traduções. Talvez isso sempre fica, né? Eu
eu sempre digo que a melhor tradução para se ler é a que você tem em mãos, né? Melhor ler o que você tem do que não ler nada esperando chegar a tradução perfeita na sua mão. Mas a tradução mais recomendada é essa da Bárbara Eliodora, tá? No caso, o que eu li e vou comentar com vocês é dessa caixinha que vem a obra completa, vem três exemplares com as comédias, com as peças históricas e com a tragédia. Eu vou usar, essa é a peça, esse é o texto que eu vou comentar. Mas a gente vai se achando aqui nos trechos pelos atos, tá? Da peça, e a gente vai tentando aqui encontrar porque imagino que cada um de nós estejamos com uma versão diferente. Não tem problema, a gente se acerta, tá? Fora essa versão da caixa, a Eliodora, que é a mesma tradução, né, o mesmo texto, com esses livrinhos de bolso, né, o clássico Para Todos, da editora Fronteiras, que também é muito bacana de ter, né, levinho, é uma coisa assim que dá para a gente transportar, para guardar com mais facilidade do que a da caixa. Então, também, se você tem esse exemplar, a gente vai se entender melhor, né, porque há uma diferença grande de tradução para tradução. Essa questão das traduções, a gente vai conversar um pouquinho mais no dia do Macbeth, tá? Porque ali é uma peça com ainda mais nuances da tradução, porque vocês sabem que há aqui uma versificação, né? Apesar de ser o gênero teatro, né? O gênero dramático, o Shakespeare, ele escreve aqui com uma versificação. Então, traduzir as peças de Shakespeare é como traduzir poemas, né? E os poemas, eles vão ter, como é do gênero poesia, eles vão ter essa essa questão da sonoridade, né? Da busca por uma... E isso é muito importante no teatro, né? A sonoridade, o ritmo, a música, que o conjunto de palavras escolhidas vão ali quase que embalar a encenação, né? Ajuda aos autores decorarem o texto, declamarem os textos. O Hamlet era muito cuidadoso com isso. Então, essa questão da linguagem e da métrica, né, do estilo Shakespeare, vamos dizer, no verso em prosa que ele traz para a gente vai comentar melhor na aula do Macbeth. Hoje, no entanto, eu queria tecer alguns comentários, que até informações que a própria Bárbara Eliodora traz para a gente, né? Então, algumas curiosidades no sentido de percebermos o tamanho do trabalho do Shakespeare com esse texto. É uma das maiores peças, né, do Shakespeare, texto grande. E para a gente ter um comparativo, o Racine escreveu toda a sua obra com 3.000 palavras. E o Shakespeare usou 29.000 palavras para escrever a obra dele. Trata-se do vocabulário mais rico de um escritor de língua inglesa e possivelmente de um escritor de qualquer país ever, né? Então, a gente, veja, não estou falando quantas palavras tem no Hamlet, estamos pensando assim, o vocabulário, né? Racine, 3.000 palavras, Shakespeare, 29.000. Então, essa é uma busca incessante, enlouquecedora, num mundo que está sendo reinventado, né? Esse mundo da Renascença está sendo reinventado. Essa peça é de 1601. O Shakespeare tinha 32, 33 anos, né? Estava no meio da vida, no meio da vida dele, ele morre com 52, né? Escreve essa peça com 32. E
Uma curiosidade sobre essa relação do Shakespeare com a linguagem é que o povo, ontem a gente falou, né, da importância que era para o teatro elisabetano e para o Shakespeare, de um modo específico, a popularização, né, a presença da plateia, né, da peça ser vista. E é muito interessante, está documentado, que as pessoas saíam do teatro, das peças do Shakespeare, e dizendo o seguinte: nossa, eu não sabia que que o nosso idioma inglês era possível de falar essas coisas. Não conhecia essas palavras e não conhecia esse modo de usar o inglês, né? Olha que interessante. Ele, na busca por uma comunicabilidade de sentimentos, de disputa de poder, de construção de algo humano que ele estava percebendo ali como novo na sociedade, ele inventa o inglês que a gente conhece. E imediatamente a plateia dele reage a isso, reage com essa novidade no uso da língua, né? Então, também essa é algo que sempre se fala quando a gente pega estudiosos de Shakespeare, a gente sempre vai ter essa informação para mostrar a grandeza desse autor para a língua inglesa e para o teatro universal, né? Então, quando a gente fala do tempo renascentista, a gente está falando aí do Shakespeare entre dois mundos, o mundo medieval e o mundo renascentista. Isso, vamos manter essa imagem, tanto para ler Hamlet, mas também para ler o Macbeth, né? A Bárbara Eliodora chama a nossa atenção para o fato do palco elisabetano ter colaborado com essa encenação que o Shakespeare sugere para Hamlet, né, essa chegada do fantasma, esse andar do fantasma pelo palco. Só um palco elisabetano daria conta, porque ele é amplo, né? Ele é comprido, ele é largo, ele tem os andares. Então, esse efeito desse fantasma chegando não seria possível com um palco anterior, né? Estou aqui pegando informações mais pontuais para a gente ir se aproximando. Não, ele tinha 36 anos de idade e 13 anos de carreira. E aí, eu já quero falar de algo que a Fernanda trouxe na fala dela, que é a vingança. Então, de fato, né, é uma peça sobre vingança, mas isso era um gênero da época, chamava-se tragédia de vingança. Não só Shakespeare escreveu esse gênero, muitos outros dramaturgos escreveram peças de vingança. E essas peças de vingança, elas tinham uma exigência, era muito claro assim o formato que ela tinha que ter. Então ela era feita de 12 partes, e eu vou dizer aqui para vocês cada uma das partes que uma peça de vingança tinha que ter. Então, primeiro, um fantasma pede vingança repetidamente. 2. É revelado um crime secreto que precisa ser esclarecido. 3. O vingador, depois de jurar, tem dúvidas que precisam ser superadas. 4. O vingador finge loucura, mas há na ação exemplo de loucura verdadeira. 5. A vingança custa ser realizada e o vingador se culpa. 6. A demora é constatada
com ação paralela na qual há precipitação. 7. Tanto o vingador quanto o seu antagonista usam dissimulação. 8. Em algum ponto da ação é usado o teatro dentro do teatro. 9. O antagonista tenta apanhar o protagonista em erro por meio de ardil. 10. O protagonista reflete sobre o suicídio. 11. O ambiente em que se passa a ação é de corrupção. 12. O protagonista quase perde a razão por dor e frustração. Falando assim, até decepciona, né? Porque tem tanto aqui dessa receita de bolo que a gente fica imaginando, né? Como algo tão shakespeariano, e era um gênero da época, né? E com muita frequência ali encenado. Fora isso, o enredo, além desse formato quase fixo do gênero, o enredo também não é original do Shakespeare, né? Ele já vem de uma peça de origens assim muito longínquas, foi retrabalhada por vários períodos, por vários autores. Hamlet era o nome de uma das peças que circulavam. E nas suas origens, né, vamos dizer, o Guilherme falou no início, né, é difícil falar em primeira versão, em versão original, mas enfim, nas origens do enredo, o pai de Hamlet, quem quiser pode brincar de anagrama, vocês gostam? Eu adoro mudar as letrinhas de lugar para descobrir as palavras dentro da palavra. Então, esse herói aqui era Hamlet. E se você mudar A-M-L-E-T-H, se você fizer um joguinho de sopinha de letra, você vai ter Hamlet. Mas Hamlet é assassinado quando ainda é criança. O pai, né? O pai do Hamlet é assassinado quando o Hamlet ainda é criança. A loucura fingida não passa de matreiro, recurso para escapar de igual fado das mãos do tio. Mas o final é um happy end. Próprio de literatura, de uma literatura popular, né? Tem a vingança, né? O Hamlet consegue a vingança e vira um bom rei para todo sempre. Aí no Shakespeare já não é assim, né? Como já foi, as professoras já contaram aqui, vocês também leram, o final não tem happy end no Hamlet do Shakespeare. Mas esse príncipe que perde o pai, né, que o pai é supostamente assassinado pelo tio, e que que jura vingança. Esse já é um enredo que vem de muita rola na tradição oral, na literatura popular da Europa, muito antes de Shakespeare. Então, ele recolhe isso. Né? E a concorrência dele lá, os outros dramaturgos também fizeram versões dessa peça de vingança, e inclusive também com esse personagem Hamlet, mas a que pegou mesmo foi a do Shakespeare, né? Shakespeare tinha sua estrela muito singular, né? Ele veio na Terra para brilhar. Então o Hamlet que pega é a versão que chega para a gente é do Shakespeare, mas por exemplo o Caede, que era um grande concorrente lá do Shakespeare, ele também fez uma montagem que foi muito vista, né? O Hamlet, na época. Então, duas informações que podem pegar as pessoas mais desavisadas de surpresa e até gerar uma certa frustração. Então, o enredo não é de invenção do Hamlet, e o formato, né, com todas essas peripécias, essas reviravoltas, é própria do gênero vingança. Ele foi seguindo ali e foi propondo inovações.
né? Inclusive, principalmente esse final me parece bastante inovador. O que nós temos aqui? Vamos falar um pouco desse personagem. Vou pegar minhas anotações. Agora, posso fazer uma pergunta? Claro! Que esse tópico, é que eu não sou de literatura, né? Eu sou de história, sou professora de história. Mas, assim, tem um arquétipo do tio que casa com a cunhada, né? Da viúva, do irmão. Assim, o que me remete, a primeira vez que eu tive contato com Hamlet foi da Bíblia, da Herodíade. Isso! E tem o João Batista, que seria o Hamlet. Hamlet, João Batista, que acusa, né? A adúltera. E eu só queria colocar isso, se é pertinente essa imagem, né? Esse arquétipo do... Né? Porque era totalmente. O rei Herodes e o tio, né? O irmão, né? Mata, mas não sabe se matou ou não. Super pertinente. Até aqui nas minhas anotações tem essa questão da Bíblia, assim, para a gente comentar como que ele também articula essas questões. Bom, o Hamlet é um orgulhoso, né? Excessivamente orgulhoso. Ele tem uma conscientização de si em relação ao mundo, suas responsabilidades, e ele sente ele tem uma vivência dolorosa com o mundo, né? Essa personagem é muito forte do Shakespeare, porque ele trabalhou o que a gente costuma dizer da natureza humana, né? Então, traição, vingança, ódio, amor, tudo num personagem só. O que não era muito comum, nem é muito comum, porque é dificílimo construir personagens assim, né? Personagens ambíguos, personagens polivalentes. Essa tragédia de vingança, que vai trazer também a questão do incesto muito forte, né? O pai, a relação com o pai, o incesto também. E aonde eu falei de dois modos aí, de quase que duas formas fixas, né? A tragédia de vingança e a tradição oral, a literatura popular com um enredo semelhante, mas do que é que o Shakespeare inova? Lembra que ontem a gente ficou com essa meta, né? Com esse objetivo. O que faz de Shakespeare o clássico dos clássicos, né? Então, o que o Shakespeare coloca nessa peça que transforma Hamlet em Hamlet? Então, uma dessas formas é o solilóquio. O solilóquio do Hamlet é o que dá a complexidade humana e literária que essa peça tem e que as outras não têm. Então, o que é o solilóquio? O solilóquio é quando o Hamlet chega na beira do palco e conta sobre o que está pensando. Ele pensa em voz alta. Né? Veja que coisa assombrosa. A peça estreou em 1601, né? Que coisa assombrosa. Porque não é só alguém pensando, é alguém contando sobre o que está pensando. Veja que ainda falta aí uns 500 anos para o Freud aparecer no planeta, né? E mais uns 500 anos para o James Joyce, a Virginia Woolf e o Kafka inventarem um monólogo interior. Mas o Shakespeare já estava lá fazendo as suas tentativas de configurar a psique humana. Né? Então, ele vai, com esses solilóquios, o Shakespeare consegue articular essa complexidade. Vamos falar mais disso, vamos avançar um pouquinho mais. Qual que é o lugar da peça? Dinamarca.
Lembra que eu falei ontem que o Shakespeare nunca saiu da Inglaterra, mas ele tinha essas questões de colocar as peças dele em outros países. Vocês já devem imaginar por quê, né? Questões políticas, facilita muito. Não estou falando da Inglaterra. Qualquer semelhança é mera coincidência. Isso aqui é só ficção. Estou falando lá da Dinamarca, lá que tem corrupção, que tem rei matando cunhado, cunhado matando filho, mãe dormindo com... Aqui não, aqui todo mundo é direitinho. Mas vamos falar dos outros. Então, era uma forma também dele falar, mas não se comprometer, até porque ele precisava do patrocínio, né, da corte, como a gente viu ontem. Então, ele escolhe a Dinamarca. A escolha também é genial, porque o frio, né? O frio é muito importante nessa peça. Vocês sentiram o gelo vindo das páginas ou da tela? É uma peça que nos transmite muito frio, muito calafrio. Ela é gelada, né? E essa ideia da melancolia, da tristeza. Hamlet é um príncipe. O Harold Bloom gosta de falar que ele é o Harold Bloom, não, o Auerbach, um príncipe cansado, mas ele é um príncipe triste, é um príncipe melancólico, né? E nessa época, e durante muito tempo, e até hoje mesmo, né, a sabedoria popular vincula muito a tristeza com o frio, né? A melancolia com esse tempo mais nublado, mais cinzento, né? Eu vou ler um trechinho da cena 1, ato 2, que para mim aqui é na página 183, não sei se faz sentido eu falar dar essa informação, mas é cena 1, ato 2, já entrando um pouquinho para mim aqui, começando a cena 2, é a terceira página da cena 2, o Hamlet e o rei estão conversando. Veja que na peça tem muito essa didascália à parte. Hamlet à parte. Toda vez que tem esse à parte, ele está falando com a plateia, né? Dentro da trama, falando com ninguém, mas a plateia se sente muito próxima a ele. Isso é importante, né? Mas que parente, o rei diz para o Hamlet: assim seja, Laertes, teus desejos sejam os guias do teu próprio tempo. E agora, Hamlet, meu sobrinho e filho? E o Hamlet diz à parte: mais que parente, menos do que filho. Então, a peça, ela é irônica, o Hamlet é muito irônico e ele é cômico, né? Ele é engraçado, ele tem esse humor inglês, né, que depois a gente vai chamar de humor inglês, de dizer nas entrelinhas o que quer ser dito. E aí o rei responde: por que ainda te cobrem essas nuvens? E o Hamlet: não, não, senhor, estou em pleno sol. E a rainha: meu filho, deixa agora a cor noturna e deita olhos amigos sobre o rei. Não continues sempre de olhos vagos, procurando teu pai no pó da terra. Sabes como é fatal. Tudo o que vive há de morrer, passando a eternidade. Hamlet. Ai, senhora, é fatal. Rainha. Mas se é fatal, por que é que te parece algo anormal? Hamlet. Parece? Não, senhora. É não, parece. Não é apenas meu casaco negro, boa mãe, nem solene roupa preta, nem suspiros que vêm do fundo da alma, nem o aspecto sombrio do semblante, com as formas todas da aparente mágoa, que mostram o que sou, esses parecem. Pois são ações que o homem representa. Mas eu tenho no peito o que não passa. Meus trapos são o adorno da desgraça. E o rei continua: é doce e até louvável que tua alma,
guarda assim esse luto por teu pai, mas bem sabes que teu pai perdeu o pai, esse perdeu o dele, e essa é a cadeia de deveres filiais que, por seu turno, cada qual vai sofrendo, mas manter-se em obstinado luto é teimosia. De ímpia obstinação é desumano, mostra uma injusta oposição aos deuses, um coração sem força, uma impaciência, um fraco entendimento, uma ignorância a tudo que sabemos que há de ser, ao que é comum, vulgar, ao nosso senso. Porque numa atitude impertinente, nós devemos opor é contra os céus, pecado contra os mortos, contra o mundo, absurdo sem razão, pois cabe aos pais morrer antes dos filhos, desde sempre. E continua. O texto é belíssimo, não é? É um texto sobre luto, sobre morte, o rei e a rainha tentando fazer o Hamlet superar o luto. O que eu queria chamar a atenção de vocês nesse trecho é essa relação do tempo nublado, da frieza, né? De quando e ele, para dizer que não, que ele estava bem, ele diz, não, eu estou no sol, eu sou solar, né? Então, essa relação e o lugar Dinamarca. Como não é um lugar escolhido aleatoriamente pelo Shakespeare. Nessa continuação, na página seguinte, todos saem de cena, mas o Hamlet permanece. E aí vem um solilóquio. Ó, se esta carne rude derretesse e se desvanecesse em fino orvalho, ou que o Eterno não tivesse oposto seu gesto contra a própria destruição. Ó Deus, como são os gestos vãos, inúteis, a meu ver, esses hábitos do mundo. Que horror! São quais jardins abandonados, em que só o que é mal na natureza brota e domina. Mas chegar a isto, morto há 2 meses só, não, nem 2 meses, tão excelente rei, em face deste, seria como Hipério frente a um sátiro. Era tão dedicado à minha mãe que não deixava nem a própria brisa tocar forte o seu rosto, céus e terras. Devo lembrar? Ela se reclinava sobre ele como se a força do apetite lhe viesse do alimento. E dentre 1 mês, não quero lembrar, frivolidade, o teu nome é mulher. 1 mês apenas. Essa é uma das, tem várias palavras, não sei se vocês vão fazendo isso, né? Mas na leitura a gente vai grifando aí várias frases, vários versos do Shakespeare que entram para linguagem popular, né? Essa é uma delas. Frivolidade, teu nome é mulher. Entra para o vocabulário popular do mundo, né? Falando em Bíblia, né? Tem um tom aqui, Jesus Cristo, né? Como ele se relaciona com a mãe também, né? Com Maria. A gente já chega lá na Bíblia. Então, temos aqui uma primeira questão filosófica, né? O parecer em oposição ao ser. Olha que tema moderno, né? O que parece e o que é. Por isso que a gente pega uma peça dessa, com 400, 500 anos, e ainda nos diz respeito, porque ele traz temas que não foram superados, que ainda hoje a gente se pega pensando sobre isso, né? O parecer e o ser. Há um verso em que ele diz: é conveniente lá anotar que é possível sorrir e ser velhaco. Fecha aspas. A descrição perfeita do Instagram, né? Vocês não acham? A pessoa aparece, né? A pessoa tá tá todo mundo sempre tão feliz, tudo tão certo, tudo tão realizado, só que não, né? Então, esse parecer e ser.
o Hamlet está muito intrigado com isso. Ele vê muita falsidade no reino, a mãe muito falsa, o tio muito falso, os amigos. Ele está assim se sentindo cercado por ações de parecer e não de ser. E a angústia dele por relações autênticas, pelo ser. É desse núcleo de pensamento que surge uma outra frase muito conhecida dessa peça. Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode sonhar sua vã filosofia. Né? É outra frase também muito repetida. Então, há muita coisa que existe que a gente não nota, que a gente não sabe, justamente porque estamos presos nessa dicotomia entre o parecer e o ser. E esse conveniente de se notar um sorrir e ser velhaco, desculpa, e há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha sua filosofia, a gente cai em outra situação também muito conhecida, algo podre no reino da Dinamarca. De novo, uma informação aparente, que não se sabe, a aparência engana, há uma verdade por trás. E aí, quem tem, no caso Hamlet, quem tem o acesso à verdade, quem está iluminado, quem está consciente, quem tem o senso crítico suficiente, consegue ler melhor por trás das entrelinhas, por trás das cortinas de fumaça, consegue ter, que é também esse tema do ter conhecimento, do saber ler, né? Saber esse texto do real, o texto da vida. Então, há algo podre no reino da Dinamarca. Tem alguma coisa acontecendo, algo. E vocês sabem, há um cheiro ruim, né? Então, tem uma... E olha que é lindíssimo, né? Quem não leu e vai ler, reparem como o Shakespeare trabalha os nossos 5 sentidos. Aqui no caso, o olfato. Então, primeiro, o frio da Dinamarca, as nuvens, o tempo fechado, a melancolia, né? Aquele frio na alma, e depois ele vai colocando, repete algumas vezes na peça essa questão do mau cheiro, né? Tem um cheiro de podridão no ar. Pro Hamlet, o Hamlet lê nisso um sinal, que não é de apenas do lixo acumulado, da carniça do animal morto, ou mesmo do próprio pai morto, mas é a corrupção, né? A corrupção que está ali presente como uma podridão, em paralelo com o corpo humano que apodrece. Então, o fantasma, que é do início uma personagem que chama atenção, né, que já entra, a gente entra na peça com essa cena do fantasma, ele vai trazer para a gente o frio, a escuridão e a podridão. Pronto, entramos no reino de Hamlet. O Hamlet carrega, dessa forma, o peso do mundo em suas costas. Vingar o pai e colocar tudo em ordem. Esse é o destino. Isso é muito pesado. Em determinado momento ele vai dizer, abre aspas, o mundo está fora dos eixos. Ó maldita sorte! Por que nasci para colocá-lo em ordem? Fecha aspas. Então, é um sujeito em conflito com o mundo. Esse aqui é o cerne do romance, né? Do gênero romance,
que só vai aparecer formalmente século XVII, século XVIII, mas que já dá aqui seus primeiros passos com o Shakespeare, com Hamlet de Shakespeare e com o Quixote de Cervantes. Um sujeito em crise com o seu destino. Ele não aceita. Ele não quer isso. Ele não é como os príncipes convencionais, não é? Que diante de um destino desse não pensa duas vezes, né? Salta em cima do cavalo branco, pega uma espada e sai vingando todo mundo, matando quem tem que matar, salvando quem tem que salvar e pronto, acabou. Não, ele está em crise. Né? É um sujeito em crise. Quando o espectro aparece, parece que Hamlet vai vingar o pai rapidamente, não é? Dá essa sensação. Vamos lá, na página 202. Quando ele vê parece que tudo vai se desenrolar de uma forma mais rápida do que realmente acontece, que a peça é longa, né? Essa história vai. Então o fantasma diz para ele: vinga a sua alma e o seu assassinato. E o Hamlet, assassinato. É o fantasma. Assassinato, sim, sempre covarde, mas dessa vez mais torpe e mais covarde. O Hamlet. Conta-me logo para que eu, com asas rápidas, com uma ideia ou com o amor, voe à vingança. E o fantasma. Era o que eu esperava. Seria mais apático e mais lento que a raiz que apodrece junto ao Letes, se não fizesse isso. Agora, Hamlet, escuta. Dizem que eu, quando dormia no meu jardim, fui vítima da raiva de uma serpente. E assim, na Dinamarca toda, essa história em torno a mim forjada foi repetida como verdadeira. Mas tu, meu nobre jovem, toma nota de que a serpente que tirou a vida do teu pai usa agora a sua coroa. Aí o Hamlet. Ó, minha alma profética, meu tio. Aí vem a descoberta, a revelação, né, do que tinha acontecido. E aí o pai vai e continua. Essa víbora adulta e incestuosa, blá, 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 lasca o pau no irmão. E aí o Hamlet faz a sua promessa. Hostes dos céus, ó terra, e o que mais? Devo juntar ao inferno? Ai, coração, não estala, nem vós, meus pobres nervos, não rompei. Sustentai-me com firmeza. Olha aqui já o medo da loucura, né? Do enlouquecer. Recorda-te, por certo alvo fantasma, enquanto houver memória neste globo atônito, lembrar-te, certamente apagarei das tábuas da memória tudo o que de supérfluo ali perdure. Leituras, sentimentos, impressões que a mocidade ali gravou um dia. Só o teu mandamento permaneça nas páginas do livro do meu cérebro, destacado de tudo, pelos céus. Ó mulher perniciosa, ó vilão sorridente mais danado, é mister que eu escreva os meus preceitos. Alguém pode sorrir e ser um crápula? Pelo menos é certo nesta terra da Dinamarca. Assim és tu, meu tio. Agora ele está escrevendo. Agora uma palavra por divisa. Adeus, adeus. Recorda-te de mim. Jurei-o. E aí ele jura, nesse momento é que ele jura a vingança. E aí o espectador de Shakespeare podia achar que a coisa vai se desenrolar rápido, né? Agora ele já sabe quem matou o pai e vai partir para a vingança. Porém, depois de saber tudo, ele paralisa. Ele sufoca a ação. Por quê? Porque ele é um príncipe em crise, né? Ou como diz o Auerbach, um príncipe cansado. Ele pensa demais, ele filosofa demais. Ele está sempre com um livro, né? Ele lê. Ele é um príncipe que lê, um príncipe que gosta de filosofia, que gosta de teatro. Então a ação não se desenrola, ela paralisa. E aí o Nietzsche tem uma frase linda, né? O Nietzsche, leitor de Shakespeare, ele diz, abre aspas,
o conhecimento mata a ação. A ação pertence à miragem da ilusão. É esse o ensinamento de Hamlet. Fecha aspas. Né? Isso é Nietzsche pensando nessa relação entre o conhecimento e a ação. Né? E quanto mais a pessoa conhece, mais ela sabe, mais ela tem repertório, mais ela pensa sobre a ação e não pratica a ação. Né? Só lembrando também do Hamlet, do Nietzsche, lendo Hamlet. Vamos pensar um pouquinho mais sobre os solilóquios, né? Então, Shakespeare, ao contrário do que era muito frequente até então, ele não usava os narradores, né? Ele não tinha um narrador, alguém conduzindo a história, ou um coro, né? Como no teatro grego, um coro para fazer as amarrações, para dar as explicações. O que ele põe no lugar? Ele põe os solilóquios. Então, com os solilóquios, os espectadores sabem o que os personagens pensam. E o que é novo? Ele usa não apenas para informar a plateia sobre as ações, mas para filosofar sobre o sentido da vida. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde vou? Com que objetivo? Né? Eu vou agora citar uma frase da Heliodora, abre aspas. Hamlet é metáfora da vida. A um homem é imposta uma tarefa que ele não buscou, mas da qual tem de se incumbir. Como a todos nós é dada a vida que temos que levar avante. Fecha aspas. Olha que metáfora linda, né? Hamlet é o destino humano. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Do que estamos falando quando estamos falando da vida, do estar vivo? Né? Então, é Shakespeare. Shakespeare constrói essa metáfora linda, né? Da vida, né, de um homem, de um ser humano que recebe uma tarefa que ele não quer, que ele não planeja, que ele não buscou aqui. É metáfora da vida, tem que ser vivida, né? Mas ele não quer levar avante. Então, é desse nó que vem essa melancolia, que vem a loucura, que vem o suicídio, que vem o assassinato, né? O Shakespeare vai fazendo todas essas questões rodarem em torno de um tema absolutamente moderno, né? Por essas e outras, é que Hamlet é considerado uma das melhores peças de Shakespeare, ao lado do Rei Lear, Macbeth e Otelo. É a peça mais longa, né, do Shakespeare. O assassinato do rei acontece antes do início, isso também é outra coisa assim, que deve ter impressionado muito a plateia, porque não há uma ordem cronológica dos acontecimentos, não é mesmo? Ela começa no que a gente chama de media res, né? Ela já começa com muita coisa, ela começa pela metade, muita coisa aconteceu antes, que a gente vai sabendo no decorrer da peça, né? Justamente por começar em media res, Shakespeare tem que preencher um hiato até o final do quinto ato. Então, tem a revelação, tem o juramento da vingança, e é só lá no quinto ato que a vingança acontece. Então, se coloque no lugar de Shakespeare. E o que os atores vão fazer entre o primeiro ato e o quinto ato? E aí ele formula os 3 atos do miolo, que é algo que suspende a ação, que é o que todo mundo está esperando. Qual ação? A vingança. E nesses 3 atos a gente tem um desfile de questões humanas, né? de questões
que marcam a vida humana. Uma delas é a loucura. A loucura aqui é uma loucura angustiante. É diferente do delírio do Quixote. O delírio do Quixote tem algo de aventureiro, né? de sonhador. Aqui não. Aqui a loucura segue um caminho da angústia. A loucura como resultado de uma sociedade desequilibrada e caótica. O vínculo da ideia Foucaultiana de loucura é muito mais próxima de Hamlet do que de Quixote, porque aqui a gente consegue perceber a loucura como uma consequência de uma sociedade doente, né? Tanto a loucura fingida do Hamlet, quanto a loucura de Ofélia, né? A história de Hamlet, ela ecoa um imaginário europeu, que vem da tradição oral, que vem da dinamarquesa. Desculpem, opção básica aqui da filha. É uma história que vem da tradição oral da dinamarquesa, como eu já falei para vocês no início. Tem registro já no século XII de um livro Saxo Grammaticus, que contou uma história intitulada História Dânica. Tem lá uma autoria indicada de François de Belloverest. Primeiro registro que a gente tem escrito desse enredo, 1576. E essa do Shakespeare, 1601. Mas, enfim, essa roupagem que o Shakespeare dá para a loucura, muito perto de uma imagem que o Foucault, né, vai organizar em torno da loucura, tá também ali no nascimento do imaginário europeu sobre a loucura, né? Isso estou me referindo ao livro do Foucault, A História da Loucura, né? Então, lá o Foucault vai trazer, por exemplo, a ideia de como a Idade Média e o renascentismo europeu vai associar a loucura à água, embarcações cheias de loucos, né? Então, quando a sociedade começou a entrar num nível de civilidade, de achar que os loucos incomodavam a tal ponto que eles precisavam ser apartados, né? Ainda não estamos nos hospícios, mas numa antessala dos hospícios, quase chegando lá. Eles vão inventar essas nau dos loucos, né? As embarcações em que eles colocavam todos os loucos e jogavam no mar. Então, essa ideia da água, e a gente sabe como é importante Ofélia e as águas aqui na peça, né? E também o mar, né? A viagem que o Hamlet faz à Inglaterra, porque conforme a Fernanda e a Samantha estavam colocando, nesse ato entre jurar a vingança e realmente cometer a vingança, há uma ida do Hamlet à Inglaterra, né? Então tem a saída dele para o mar, para uma embarcação em que ele está fingindo uma loucura ou realmente enlouquecido, né? E no fim da Idade Média, no teatro, o louco era muito associado com uma verdade, com uma lucidez, né? E na peça, quando Hamlet sabe ele tem a revelação toda, ele diz, abre aspas, embora seja loucura, há sensatez no que diz, fecha aspas. E o Claudius,
usa a palavra loucura para desacreditar o Hamlet. Então, em vários momentos que a imagem da loucura ou a palavra loucura aparece na peça, ela aparece muito próxima do que a gente entende como loucura, mas ela está sendo inventada ali, naquele momento, pelaquela sociedade. Então, o Shakespeare está muito conectado com o que está sendo discutido, com o que está sendo pensado sobre loucura. Por exemplo, Erasmus, né? A reflexão que Erasmus faz da loucura. Vou citar o Foucault novamente, tem um momento do livro do Foucault que ele vai dizer que na Europa, nesse momento do renascentismo, havia dois grandes medos. O primeiro medo, a morte. E o segundo medo, enlouquecer. Era visto como a segunda pior coisa que acontece com uma pessoa. E aí ele tem a seguinte frase, o Foucault, abre aspas. A aniquilação da morte não é mais nada, uma vez que já era tudo. Dado que a própria vida não passava de simples fatuitude, palavras inúteis, barulhos de guizos e matracas. A cabeça que viverá crânio já está vazia. A loucura é o já está aí da morte. É linda essa frase, a loucura é o já está aí da morte. Porque já não há, quando deixa de ter racionalidade, o crânio está vazio. E aí vem a imagem do Hamlet segurando o crânio, né? E perguntando ser ou não ser. Eis a questão. Para Erasmo, a loucura era filha de Pluto, deus da riqueza. Em Hamlet, a loucura vem do trono usurpado, né? Também é filha da riqueza. A loucura associada a essa riqueza. E o Claudius, também louco, porque ele mata o irmão, casa com a cunhada, normal é que ele não é, né? Tem um atravessamento da loucura em vários dos personagens. Eu vou para um trecho da 197. Pode tirar, filha. Ô, Beth, só um minutinho que eu vou mutar, você desmuta depois, que a gente está com o áudio vazando. Vai lá. Tá bom? Só um minutinho, peraí. Pode desmutar, Beth. Desculpa a interrupção. Pronto, imagina. Aí o Hamlet está conversando, é a cena 4. O 4, acho que ainda estou no primeiro, que está bem no começo. Entra o Hamlet, o Horácio e o Marcelo. E aí o Hamlet diz: o rei não dorme, e erguendo sua taça, rege o banquete e as danças saltitantes, enquanto de um só trago bebe o reno. As tropas e os tambores lhe proclamam os efeitos triunfais. Aí o Horácio pergunta: isso é costume? Né? Ou seja, isso é normal? E aí o Hamlet responde: dos mais antigos, mas para mim, embora seja filho da terra e tenha sido criado sempre afeito a velhos hábitos, então veja, ele nunca concordou com os rituais, os hábitos, o modo como a corte age, né? É costume que deve ser banido, em vez de conservado, a leste e a oeste. Outros povos acusam-nos e apontam, por causa dessas farras, como bêbados, e nos taxam de porcos e relapsos. Realmente, isso nos tira os autos feitos, a força e a essência da reputação. Isso acontece às vezes com um homem que só por marca vil da natureza traz em si vício único e inato, do qual não é culpado, pois a vida não escolhe as origens. Ou ainda por um exuberante e oculto impulso que lhe quebra os limites da razão,
a loucura, né? Então, ele vai aqui elencando motivos desse tipo de comportamento. E um desse motivo é a loucura. O exuberante e oculto impulso que lhe quebra os limites da razão, ou por costume que domina e invade as boas normas. Essa criatura que traz, repito, o estigma de um defeito por herança infeliz ou má estrela. Suas virtudes, sejam as mais puras ou infinitas quanto possam ser, ficarão corrompidas ao contato dessa pecha, essa gota venenosa que apaga, às vezes, toda a nobre essência para o seu mal. Então, um discurso aqui, uma reflexão de Hamlet sobre a loucura que possivelmente acomete Cláudius. Então, na Idade Média e na Renascença, a loucura e o mal andam juntas. Loucura é sinônimo de crime. Daí a ideia de ter que prender os loucos, né? Do perigo dos loucos à solta. Polônio também tem uma relação aqui com a loucura, né? Ele tem o Erasmo, ele coloca no livro dele que a adulação, o puxa-saquismo é um sintoma também de loucura. E o Polônio né, muito, ele adula muito, ele é muito puxa-saco. E a gente vê também uma ambiguidade de um pai extremamente zeloso, mas que persegue o filho, né? Ele tem essa é uma relação tóxica, digamos, diríamos hoje, né? Ele parece, de novo, né? A polaridade entre parecer e ser. Ele parece zeloso, mas na verdade ele persegue o filho, né? Ele não confia, ele quer manipular. Eu tenho aqui, página. Ai, porque eu adoro esse trecho, me desculpem. Sabe aquele conto do Machado, do medalhão? O medalhão? Que o pai dá é o dia da formatura do filho, ele está se formando bacharel de direito, e aí o pai dá uma série de conselhos para ele. Parece que é a cartilha básica para ser político, né? Como enganar, como não ser enganado, como puxar saco, como ser ofendido e fazer de conta que não ouviu nada, enfim. É um conto lindíssimo do Machado e que dialoga muito com essa fala aqui do Polônio. O Laertes está indo viajar, né? E aí o Polônio dá uma série de conselhos também para o Laertes, né? Aí eu vou ler para a gente. Guarda estes poucos lemas na memória. Sê forte, não des línguas a toda ideia, nem forma ao pensamento descabido. Sê afável, mas sem vulgaridade. Os amigos que te tens por verdadeiros, agarra-os à tua alma em fios de aço. Mas não procure distração ou festa com qualquer camarada sem critério. Evita entrar em brigas, mas se entrares, aguenta firme, a fim que os outros te temam. Presta atenção, presta a todos ouvidos, mas a poucos a palavra. Ouve a todos a censura, mas reserva o teu próprio julgamento. Veste de acordo com tua bolsa, ou seja, não gasta mais do que você tem. Mas reserva o teu porém ser rico sem ostentação, pois o ornamento às vezes mostra o homem, que em França os demais alta sociedade são seletos e justos nesse ponto. Não seja usuário nem pedinte, usurário nem pedinte, emprestando ao perigo de perderes o dinheiro e o amigo. Se o pedires, esquecerás as normas da poupança. Sobretudo, ser fiel e verdadeiro contigo mesmo. E como a noite ao dia, ser que a ninguém serás falso. O último conselho é para não ser falso. De novo, parecer e ser, né?
E o Hamlet, eu ainda estou no tema da loucura, e o Hamlet finge de louco para restituir a razão do reino, né? E a gente chega na Ofélia, essa personagem lindíssima que nos comove tanto, que disputa com Hamlet o protagonismo dessa peça no imaginário, né? No nosso imaginário. Então a gente tem a morte do pai assassinado pelo amado, né? Porque o Hamlet mata o pai dela sem querer, mas mata. E a realidade é demais para ela. E ela ama demais a ponto de enlouquecer. A loucura da Ofélia está ligada a um excesso de amor. Ou era forte e transgressora, não aceitava e cometeu a maior das afrontas. O Vero questiona isso, né? Essa questão dela ter cometido a maior das afrontas. E aqui nessas águas da Ofélia, a gente tem selado o aspecto melancólico da peça, né? De Hamlet. Agora, uma questão dessa tragédia tem esse lado muito forte, muito presente da subjetividade humana, mas tem também uma crítica social, né? Essa relação de política e loucura. Então, Claudius é um tirano, ele é autocrático, ele é um estrategista e ele tenta se aproximar do Hamlet. Quando não dá certo, ele vai para o argumento da loucura e vai então caluniar o Hamlet. Ele cria uma fake news, né? Ele começa a espalhar que o Hamlet é louco e que ele não tem condição de ser o herdeiro. Ele não pode tomar posse, né? Porque ele é louco. Então, essa corrupção, né? Essa podridão, o limite entre a amizade, o interesse pessoal e os negócios. Todos os limites estão corrompidos nessa peça, inclusive o tabu do incesto, né? O Shakespeare vai incluindo todas as barreiras, todos os limites, para fazer surgir o humano, verdadeiro humano. Pelo menos o humano visto por Shakespeare, né? Com muita ironia, com muita acidez. Bíblia. Além do que, eu esqueci o nome da professora que comentou com a gente, acho que é a Juliana. Há essa relação Caim e Abel, né? Dos dois irmãos. O Shakespeare tinha uma pequena obsessão com essa história do Caim e Abel. Caim e Abel aparece, essa imagem dos dois irmãos em disputa e que um mata o outro, aparece 20 vezes na obra do Shakespeare. O Harold Bloom diz que não tem nada a ver, que quem lê isso está errado. Mas será, né? Tanta gente lê, mas ele acha que não, não concorda com isso. Mas vamos pensar, né? Na Inglaterra, tão marcado pela religião e tão marcada por essa questão da leitura da Bíblia, né? Esse direito de todo mundo ler a Bíblia, né? Das pessoas terem uma Bíblia em casa sua e de fazer a sua leitura da Bíblia. Isso mudou a história da Inglaterra, ao contrário do catolicismo, em que só o padre, né, as autoridades da igreja podiam ter acesso a esse texto. Então, como pensar que logo Shakespeare, não ia ser atingido por essa obra, né, pela Bíblia, como a Juliana também lembrou. O Harold Bloom, ele diz que o Shakespeare, como eu falei ontem, né, é a invenção do humano, e ele diz que o Hamlet é um poema ilimitado, que não tem fim. Ele também vê o Shakespeare como fonte
para Henrique VI, para Henrique IV, para Júlio César, para Romeu e Julieta, para o Iago do Otelo, para o Lia do Rei Lear, para o Edmundo Edgar de Macbeth, para Cleópatra e para o Antônio. Ele faz uma análise belíssima de como todos esses personagens são atravessados pelo Hamlet. O Harold Bloom também pensa que Hamlet foi negligenciado pelo pai. Daí a indiferença do fantasma, que só pensa na rainha. Interessante essa interpretação, né? De que o pai, o fantasma, quando aparece para o Hamlet, não dá a mínima para ele, né? Ele está preocupado em se vingar por uma questão com o Claudius e com a rainha. Com o Hamlet mesmo há uma indiferença. O Hamlet ama o teatro e ele entende de teatro. Mas o Hamlet leva o teatro para a vida, porque ele finge e dissimula. É como se, não só na cena do teatro, que a gente vai falar daqui a pouco, mas é como se ele tivesse o tempo todo encenando. Né? Ao mesmo tempo que ele filosofa sobre a polaridade parecer e ser, ele performatiza muito nas suas relações, mesmo nesse gesto do solilóquio, de falar à parte, de não ser sincero e autêntico com quem está dialogando com ele. Né? O Hamlet é cruel. Ele não fica chocado quando mata Polônio, nem Rosencrantz e Guildenstern, que são seus colegas. Ele não se choca. Né? Seria Hamlet capaz de amar? No quinto ato, a gente já encontra um Hamlet mais maduro. Por exemplo, ele pensa em reconciliação com Laertes. Seria aí uma passagem da juventude para a vida adulta e ele já se mostrando mais capaz de assumir a corte? Ou ele vê aí uma necessidade de família? Nos atos 2 e 3, que são os atos do miolo, né, 2, 3 e 4, mas no 2 e 3, fica bem marcado isso, né? Após um comentário dessa polêmica dessa juventude que tá se esvaindo, né? Quase que como uma espécie de história de formação também. Então, um príncipe cansado, um príncipe melancólico, mas também um príncipe a caminho de se transformar rei, mas que, como vocês sabem, isso não acontece. Esses apontamentos para dentro desse formato da tragédia de vingança. Olha como que eu quis pontuar aqui, não sei se eu consegui, mas o que eu quis pontuar? Como que o Shakespeare pega uma receitinha de como fazer uma tragédia de vingança e elabora uma obra-prima em que no centro está a subjetividade humana que ainda nem foi inventada. Ou como diz o Harold Bloom, o Shakespeare está inventando. Outra questão do formato importante aí da peça, que apareceu nas falas iniciais, é a Misanabime, ou seja, o teatro dentro do teatro. O André Gides, que é um crítico estruturalista francês, século XX, né, gente? Ele foi o primeiro a usar esse termo, Misanabime, que é em abismo, uma imagem em abismo. E a gente usa esse termo para falar desse recurso estético. Misanabime é um recurso estético. E foi muito usado, de fato, na Renascença. Eu quero compartilhar com vocês a tela para a gente ver dois quadros em que a Misanabime aparece, porque a Misanabime, ela não é uma... Vocês estão vendo a tela? As Meninas de Velázquez?
Sim, Beth. Sim. Então, aqui a gente tem esse quadro do Velázquez é 1400 e alguma coisa. Outro gênio, né? Aqui a gente está numa época gênio. A gente só fala, só lê gênio, só vê gênio. Isso é muito bom. Então, esse quadro é o Mizanabime, porque é o quadro dentro do quadro. Vocês sabem, o quadro mesmo é esse aqui. Esse aqui atrás, né? O Velázquez, ele está aqui, e é como se nós estivéssemos no lugar do casal retratado, que a gente consegue ver porque aparece pintado nesse espelho, né? E o que a gente vê no quadro, quem está no museu, esse quadro está no Museu do Prado, né? Em Madrid. E quem está no museu vendo o quadro, a gente vê o backstage da sessão, né? O quadro dentro do quadro, dentro do quadro. Porque tem a moldura do quadro As Meninas, aí nós temos esse quadro aqui, tá vendo? Essa moldura, que, ao que tudo indica, é onde o Velázquez está pintando esse quadro. Né? Mas ele faz essa ruptura com o nosso olhar, e inclusive quando ele dá o título para o quadro, As Meninas. Então, o quadro que interessa para ele pintar era esse quadro aqui, do cotidiano, com as meninas brincando, com o cachorro, com as empregadas. É isso que ele quer pintar. Ele não quer pintar a corte. Então, ele faz o quadro dentro do quadro, é a nobreza, 1400 e pouco. Aí eu vou para um outro quadro. Esse é contemporâneo a Shakespeare. É o casal Afonso, 1612, uma coisa assim. E aqui também a gente tem o quadro dentro do quadro. Aonde? Aqui atrás. Então, no primeiro plano, a gente tem o casal, ela tá grávida, é um casamento, tem alguém que supostamente fazendo aqui, dando bênçãos, né? E aqui atrás a gente tem uma espécie de espelho. E aí, se a gente aumenta, a gente vai ver a cena. Essa mesma cena, só que por trás, né? E aí, ela tem a definição aqui tá péssima, mas eu garanto para vocês que tem aqui uma revelação. O padre, né? Esse religioso, dando a bênçãos ao casal. Então, a Mizanabime, ela não é apenas o teatro dentro do teatro, o cinema dentro do cinema, o romance dentro do romance, o quadro dentro do quadro. No ato do abismo, no ato da repetição, tem que haver uma revelação, uma espécie de reviravolta, uma informação que mude a percepção do espectador, do leitor. Tá? Parar de compartilhar. E aqui em Hamlet, é isso que ele quer, né? Essa mente maluca do Hamlet, ele quer usar, do Shakespeare, na verdade, ele vai usar o teatro dentro do teatro para revelar o assassino, né? É quase que uma dramatização da cena para então acontecer. Ele quer testar, o Hamlet quer testar se o tio tem esboça alguma reação. E, de fato, ele fica perturbado. E aí é um elogio do Shakespeare ao teatro, né? Como se ele dissesse, olha o poder da minha arte, olha como que a gente está fazendo aqui é poderoso, né? O teatro é capaz de mudar as estruturas da corte. Atenção, Jaime I, se você está aí me vendo, cuidado com o meu poder, porque eu posso colocar reis e destituir reis.
Aqui fazemos de tudo, depende do quanto se paga. Então, ele é muito hábil, né? Com as questões estéticas, com as questões políticas, ele é muito consciente da sua arte e dos seus poderes, né? Nessa questão do teatro dentro do teatro, não dá para a gente deixar de lembrar os anos de aprendizado de Willem Master, do Goethe. Porque o Willem Master, ele é um personagem, ele é um Hamlet alemão, né? Goetheano, 200 anos para frente, né? E ele quer ser ator. Ele é filho de classe média, os pais são comerciantes e ele está sendo treinado para assumir os negócios da família, mas ele quer ser ator, muito, de toda a sua alma. E aí ele sai no mundo, lógico, ele é reprimido, proibido, ele sai no mundo e se junta a uma trupe, e no meio do caminho de formação dele, é um romance maravilhoso, qualquer dia a gente pode ler juntos. No meio do caminho, ele descobre Shakespeare. Ele encontra um ator, uma pessoa de teatro, não sei agora se era ator ou se era um dramaturgo, ou as duas coisas, e essa pessoa diz para ele, você precisa ler Hamlet. A hora que você lê essa peça, tudo vai fazer sentido na sua vida. E ele fica enlouquecido com Hamlet. E aí Goethe faz o romance dentro do teatro, o teatro dentro do romance, que depois vira romance de novo, é uma loucura. Coisa também genial da capacidade do Goethe de pensar essa engrenagem artística que vai se articulando com outras linguagens, com outros efeitos, com outros recursos estéticos, para gerar não só um efeito poético, estético, mas um efeito social e político. Esse livro, Os Anos de Aprendizado, de Willem Master, é visto também como um tratado sobre educação. Por isso que eu falei que qualquer dia a gente pode ler junto, porque é tido como um marco da inauguração da educação moderna na Alemanha. É interessantíssimo para a gente ler, não só do ponto de vista da literatura, mas da educação também, né? O que mais que a gente... Pô, tanta coisa, não é? Para a gente... Eu sei que eu já abusei da paciência de vocês, mas eu leria as páginas do teatro, da ensinação do teatro, mas eu queria aproveitar esses 10 minutos que temos para ouvir um pouco também de vocês, das leituras que vocês fizeram. Se alguém quiser ler um trecho que o emocionou, que a emocionou, ou que te disse algo e que você queira compartilhar, ouvir um pouco vocês também sobre essa obra. Ninguém passa ileso por essa leitura, não é? Beth, enquanto você foi fazendo a explanação, né? O pessoal foi fazendo vários comentários, né? A questão até de falar com tema tão atual como a fake news, né? Que você falou ali, né? Que ele inventou. A questão da loucura, né? Da vingança. Essa é uma obra angustiante, né? E é muito estranho, assim, eu vou só fazer uma consideração inicial, depois passar a lógica para quem está fazendo. Mas eu sempre acho interessante esse elemento do fantasma, né? Porque, assim, ele mesmo duvida, né? Do que ele viu, né? Então, é interessantíssimo isso, porque ele agiria conforme, né? A sugestão do fantasma, que ele também não sabia até que, né? Se acreditava ou não, né? E o que aquele fantasma, qual era a intenção dele, né? Então, como você falou, né? Uma história de herói típica, né? A gente já espera que teve essa sugestão, bora, vamos para ação. E ele não, né? Ele tenta fazer ter essa certeza, né? Assim, e curiosamente isso faz ser inseguro de certa forma, né? Mas também só divagando um pouco pelo que eu lembrei. Não, essa é a ideia, né? Tô vendo aqui os comentários, porque eu não fiquei olhando para não
não perder aqui o fio da meada, e agora estou olhando a Zilda, 7h30 da noite, né? Mais de uma hora atrás ela comentou aqui. O que também vale a pena salientar são as dicotomias, a construção da verdade e das mentiras, da traição e da fidelidade, da peça dentro da peça, do pai e do filho, por aí vai. Talvez fazer também uma analogia com os nossos tempos tão conturbados. É isso mesmo, né, Zilda? Essa é uma peça que vale hoje, né? Que nos diz respeito, que fala do nosso tempo. É atemporal, né? É. Continua sendo, sempre. Questão da tradução. O que tem notas, traduções que tem notas. Aí passaram aqui um arquivo da peça. Obrigada, Kátia. Paula, sua linda, você está aí? Estou aqui, professora, sempre. Pode falar, pessoal, pode. Professora, tem uma questão de Piana, não tem? Tem. Tem sim, né? Ele com essa mãe, né? Com essa vingança. Até que ponto é uma vingança da honra do pai ou da própria honra, né? Que o Guilherme comentou da dúvida, né, do fantasma. É interessante como o Shakespeare constrói, porque antes do Hamlet ver, tem os outros testemunhos, né, que são os guardas. Então, quer dizer, ele não alucinou sozinho, foi uma alucinação em conjunta, né? Então, ele coloca as testemunhas. Só que o Hamlet vai ter a dúvida sempre, mas o Cláudio tem um momento, e essa cena que me marca muito, é a confissão do Cláudio, que ele fala, é podre já o meu crime, né? Quando ele desabafa, que é, não sei se é o solilóquio do rei Cláudio. E aí, então, o Hamlet, não sei se ele está ouvindo, não me recordo agora, que faz tempo que eu li, mas o público está vendo, né? Então, para o público tem essa revelação, mas para o próprio personagem do Hamlet, ele vai sempre... Ele tem a certeza, né? É como o Capitu, né? Traiu ou não traiu? Não sei. Fica em suspenso, né? Fica em suspenso porque o que está interessando para Shakespeare não é chegar em nenhuma certeza, mas é instalar essa dúvida, instalar, observar a crise, observar onde essas questões nos levam, né? Que é Ser esse ou não choque ser, eis a questão, né? do choque da Idade Média, né? A crise do fim da Idade Média, o novo tempo renascentista, né? Eu acho que é esse embate histórico que tem aí, né? Dessa transformação mesmo. É incrível. Exatamente, o Shakespeare está sentindo isso, né? Ele está sentindo esse mundo que está mudando, vai mudar, está mudando, é outra coisa. A gente vai ver muito isso no Mercador de Veneza. Acho que é uma peça ainda mais vinculada com o social. Vou ver aqui algum trecho. Podem ficar à vontade para comentar, para perguntar, para responder. Professora, eu não sei se entra, mas eu acredito que tem vários trechos que ele faz algumas críticas, acho que até mesmo sociais. Como ele era bem popular na época, tem algum registro de se isso era bem aceito, né? Pelos nobres da época, porque em vários momentos ele faz críticas, inclusive aos reis, né, e tudo mais, embora assim muito implícito. Tem algum registro em algum lugar de se ele causava alguma comoção com isso?
Sim, as peças dele tinham muito sucesso, eram muito comentadas, e ele conseguia fazer de modo a não ficar uma crítica direta, né? Parecia sempre uma construção se remetendo a um outro lugar, a um outro país, a uma outra sociedade, mas que o público entendia, né? E isso fazia dele muito popular, muito querido, e a própria corte querendo ele por perto, né? Querendo melhor ter o Shakespeare do seu lado do que contra você, né? Vamos concordar. É um tipo de inimigo que ninguém queria. Vamos ler esse trecho tão clássico, né? A gente não pode passar sem isso, que é quando Hamlet diz ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser, essa é que é a questão. Será mais nobre suportar na mente as flechadas da trágica fortuna, ou tomar armas contra um mar de escolhos, e enfrentando-os vencer, morrer, dormir, nada mais, e dizer que pelo sono findam-se as dores, como os 1000 abalos inerentes à carne. E a conclusão que devemos buscar: morrer, dormir, dormir, talvez sonhar. Eis o problema. Pois os sonhos que vierem nesse sono de morte, uma vez livres deste invólucro mortal, fazem cismar. Gente, fala sério, falta 500 anos para o Freud. O sonho faz cismar, né? Olha a análise dos sonhos. Vocês sabem, eu ainda não mandei, mas eu vou mandar para vocês o tema dos 3 escrínios. O Freud era obcecado por Shakespeare. E muito dos conceitos freudianos, ele vai partir das peças de Shakespeare. Pois os sonhos que vierem nesse sono da morte, uma vez livres deste invólucro mortal, fazem cismar. Esse é o motivo que prolonga a desdita desta vida. Quem suportará os golpes do destino, os erros do opressor, o escárnio alheio, a ingratidão no amor, a lei tardia, o orgulho dos que mandam, o desprezo que a paciência atura dos indignos? Quando podia procurar repouso na ponta de um punhal? Quem carrega, suando, o fardo da pesada vida, se o medo de quem vem depois da morte? O país ignorado de onde nunca ninguém voltou, não nos turbasse a mente e nos fizesse arcar com o mal que temos, em vez de voar para esse que ignoramos? Assim nossa consciência se acovarda, e o instinto que inspira as decisões desmaia no indeciso pensamento. E as empresas supremas e oportunas desviam-se do fio da corrente, e não são mais ação. Silêncio agora. A bela Ofélia, ninfa em tuas preces, recorda os meus pecados. Ele está dialogando com a Ofélia. Ai, um trecho lindo, não? Com tanto entusiasmo, tão visceral de uma pessoa que está dilacerada pela injustiça, né? Injustiça é um sentimento muito poderoso aqui também, né? Se sentir impotente, se sentir incapaz de, de chegar, né, à sua vingança, ao ato, ao destino que lhe foi colocado. Então, acompanhar essa aflição do Shakespeare, do Hamlet, é muito, muito interessante. Excelente. É uma peça com muitas
muitas partes. Bom, enfim, né? Por isso que tanto se repete, né? Com esse ser ou não ser, né? É uma peça que tem formulações verbais muito marcantes, né? E, bom, está chegando aí ao finalzinho. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Beth, a próxima peça é Macbeth. Não é? Deixa Macbeth, eu né? Isso, consultar né? aqui. Né? Acho que você fala que vai terminar com sua favorita, que é a Mercado de Veneza. Vou Isso. confessar que Macbeth é a minha favorita, viu? Oba! Então, Então, é difícil saber qual é a favorita, né? a gente fala que só amanhã já é outra, Beth. Amanhã já é outra. A favorita é aquela que você está lendo. Exatamente. Muito bem. Prazer estar com vocês aqui para nessa reflexão do Shakespeare, a leitura do Shakespeare. Tem alguém querendo falar? Fala, Leon. Boa noite a todos e a todas. Eu só queria fazer uma indicação também, não sei se eu posso. Tem um grupo que eu conheço, que são dos meus amigos, é um grupo chamado Grupo Careta. Eles fizeram uma montagem chamada Hamlet e o Cordel. Eles montaram uma versão de cordel do Hamlet, inclusive depois o texto foi publicado em formato de livro. Então, quem quiser procurar, acabei de olhar aqui, tem na Amazon, tem em outros lugares, é bem bacana. Inclusive, quem adaptou é um professor de português, né, de língua portuguesa, ele tá por aí publicando. Eles estão planejando voltar agora, né, por conta da pós-pandemia, mas eles querem retomar, é bem bacana, é uma linguagem bem divertida que eles montaram, né, fazendo essa releitura desse espetáculo. Como chama, né? Repete, por favor. Hamlet, o Cordel. Com H, mas eu vou colocar aqui no chat. E o nome da companhia, como é? Careta, Grupo Careta. Grupo Careta. Eles fizeram um circuito SESI, foi bem bacana. Muito bom. Obrigada. Só uma indicação Leandro. legal para a gente, né, ir vendo como que a obra é tão potente, né, a obra de Shakespeare, que vai reverberando além dos tempos, né, mesmo foi escrita há muito tempo, ela é sempre atual e sempre tem outras perspectivas, né? Com certeza. Sempre nos chamando para reflexão, nos emocionando. Né? Obrigada, viu? Obrigada a todos vocês pelas palavras aqui de incentivo, de elogio. Uma beleza mesmo estar aqui com vocês. Obrigada, viu, Guilherme, pela companhia de hoje. Obrigada, Elisete. Obrigado. Bom, gente, então, até a nossa próxima aula aí. Vamos ler Macbeth. E é isso, né? 2 semanas Obrigado, para viu, ler Pedro? Macbeth. Agora, se as nossas mãos congelaram com Hamlet, agora as nossas mãos vão pingar sangue. Adoro. Todo poder às bruxas. Boa noite. Tá Boa ótimo, noite, velho. queridos. Até. Boa Pode noite. falar, Wellington, pode falar.